o uso do apito no futsal, quando o árbitro deve apitar e quando o árbitro não deve apitar durante um jogo de futsal. Olá amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês quando o árbitro de futsal deve usar o apito durante o jogo. Então vamos lá pessoal, começando com as situações em que o árbitro deve apitar, o árbitro deve obrigatoriamente usar o apito no futsal. Para um tiro de saída, o tiro de saída no primeiro tempo e no segundo tempo, do tempo regulamentar, no primeiro e segundo tempo da prorrogação e para reiniciar um jogo após um gol. O árbitro deve usar o apito. Conforme vocês estão vendo aqui, esse aqui é o sinal para dar início ao jogo num tiro de saída. O árbitro com o apito na boca, porque ele deve apitar neste momento. Aí o árbitro também deve apitar para interromper o jogo e conceder um tiro livre, direto ou indireto, ou um pênalti, marcar um pênalti, deve apitar para isso. Ele também deve apitar para suspender ou terminar um período, um tempo de jogo. Suspender, ou seja, o jogo teve que ser paralisado por alguma situação, ele apita para suspender o jogo e para terminar o primeiro e o segundo tempo de jogo, normalmente após a indicação do cronometrista. Aí o árbitro também deve apitar para reiniciar o jogo em cobranças de falta, o árbitro deve apitar em cobranças de tiro livres sem barreira após a sexta falta cumulativa e também nas cobranças de pênaltis. Vocês estão vendo aqui nessa imagem, o árbitro deve apitar fazendo esse gesto aqui para autorizar a cobrança de pênalti. E o árbitro de futsal também vai apitar para reiniciar o jogo após ter sido interrompido devido à aplicação de um cartão amarelo ou expulsão. O árbitro parou o jogo para aplicar um cartão amarelo ou para aplicar um cartão vermelho, expulsar um jogador. Após isso, ele deve apitar para reiniciar o jogo. E também ele deve apitar para reiniciar o jogo após uma interrupção do jogo por uma lesão de um ou mais jogadores que estão em quadra. E agora vamos para a parte mais legal, pessoal. Quando o árbitro de futsal não deve apitar, não deve usar o apito para marcar um arremesso de meta, o árbitro não precisa apitar. Para marcar um tiro de canto, o árbitro não precisa apitar também. Uma cobrança de tiro lateral, marcar um lateral, o árbitro também não precisa apitar. Porém, entretanto, todavia, é obrigatório se a situação não for clara. Por isso que eu deixei essa imagem aqui para vocês. Vocês estão vendo aqui, ó, o árbitro marcando um tiro de canto com o apito na boca, ou seja, apitando. Ele está marcando um tiro de canto e está apitando. Eu disse aqui que o árbitro não precisa apitar para marcar um tiro de canto. Mas a regra diz aqui que quando a situação não é clara, ele deve apitar. Então, provavelmente ele jogou que a situação que ocorreu aqui nesse lance, que eu não sei exatamente qual foi, não foi uma situação clara, então ele fez o sinal marcando um tiro de canto, que é esse sinal aqui, ó, com a mão para baixo, apontando para o quarto de círculo e usou o apito. Ele apitou porque ele entendeu que a situação que não era clara, então ele usou o apito. E o árbitro de futsal, pessoal, também não deve apitar para marcar um gol. Então, aconteceu um gol, ele não é obrigado a apitar. Porém, ele vai ser obrigado a apitar se não ficou claro que a bola entrou. Se a bola não entrou claramente, ele deve apitar para indicar que a bola entrou e marcar o gol. Somente nessa situação de gol, ele é obrigado a apitar. O árbitro também não deve apitar para reiniciar um jogo a partir de um tiro livre, direto ou indireto, se a distância de 5 metros não foi solicitada ou a equipe não cometeu 6 faltas acumulativas. É o seguinte,
você tem um tiro livre lá direto ou indireto. Aí o jogador aqui, o camisa 8 aqui, vai fazer a cobrança do tiro livre. Ele pegou a bola e cobrou direto o tiro livre. Se ele fez isso, o árbitro não precisa apitar. Beleza, ele cobrou, tá valendo. Agora, se ele pediu para o árbitro para que os jogadores adversários respeitem os 5 metros, que é o mínimo de distância, o árbitro vai lá, vai fazer a contagem, os jogadores prepararem lá a barreira ou respeitarem a distância regulamentar, e aí o jogador só vai poder cobrar esse tiro livre após o apito do árbitro, ok? Então não é obrigatório, mas se o jogador cobrador solicitar, aí será obrigatório, ele vai ter que respeitar o apito do árbitro. O árbitro de futsal também não é obrigado a usar o apito para reiniciar um jogo a partir de um arremesso de meta feito pelo goleiro. O goleiro vai cobrar um arremesso de meta, o árbitro não precisa apitar para isso. Um tiro de canto, o árbitro também não precisa apitar para autorizar a cobrança do tiro de canto. Ou um tiro lateral, o árbitro também não precisa apitar se a distância mínima de 5 metros não tiver sido solicitada. Mesma coisa da cobrança do tiro livre. Se o goleiro, se o cobrador do tiro de canto, se o cobrador do tiro lateral solicitar que o árbitro verifique a distância mínima, o árbitro vai verificar, vai fazer a contagem e aí ele só vai poder fazer o arremesso de meta, o tiro de canto ou tiro lateral após o árbitro autorizar, com o apito. E o árbitro também não deve apitar para reiniciar o jogo com a bola ao chão. Então aquele lance de bola ao chão que acontece no futsal, no futebol, o árbitro não deve apitar para reiniciar o jogo com a bola ao chão. Agora, algumas considerações que a regra faz sobre o uso do apito no futsal. Ela diz que o árbitro não deve usar de forma excessiva o apito, deve usar com moderação o apito, pois pode diminuir a relevância do apito em momentos mais importantes, ou em alguns momentos onde o apito precisa ser utilizado de fato. A regra também diz que quando um jogador solicita a distância mínima em situações que o árbitro não necessitaria do uso do apito, como na cobrança de um tiro livre, o jogador não pode reiniciar o jogo, ou seja, fazer a cobrança antes do apito. Se o fizer, será punido com cartão amarelo. Olha como isso é grave. Se o jogador solicitar que o árbitro faça a equipe adversária respeitar os 5 metros e ele não esperar o árbitro apitar para ele fazer a cobrança, ele fizer a cobrança antes disso, o árbitro terá que punir esse jogador com cartão amarelo. Aí a regra do futsal também vai dizer o seguinte, pessoal: se um dos árbitros soar o apito por engano, os árbitros devem parar o jogo se considerarem que esta ação interferiu no jogo. Se os árbitros pararem o jogo, eles devem reiniciar o jogo com uma bola ao chão, na posição da bola quando o jogo foi interrompido, a menos que esta tenha sido dentro da área de pênalti da equipe defensora e a última equipe a tocar na bola foi a equipe atacante. Então é isso. Se o árbitro apitou de forma não intencional, ele vai ter que reiniciar o jogo com bola ao chão se ele considerou que isso interferiu no jogo, atrapalhou o jogo de uma das equipes. Agora, se o som do apito do árbitro não intencional não interferiu no jogo, os árbitros devem dar sinais claros para continuar o jogo, para que o jogo não pare, que os jogadores continuem jogando normalmente. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos, vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios.
Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.